O Atlético conheceu neste domingo sua sexta derrota no Campeonato Brasileiro da Série A. O rubro-negro foi derrotado pelo São Paulo por 2-1 e perdeu mais uma posição na tabela de classificação. Rigoni, aos 35 minutos do primeiro tempo, e Luciano, aos 10 da segunda etapa, marcaram para o tricolor, enquanto Matheus Barbosa descontou para o Dragão aos 20 minutos do segundo tempo. A atuação, principalmente nos primeiros 45 minutos, não agradou ao presidente Adson Batista, que, sem citar nomes, criticou a postura de alguns atletas. A gente fez um primeiro tempo muito ruim, muito mal organizado, mal posicionado, né? Um time muito sem vibração, sem força, sem vontade. E, logicamente, depois que mexeu, né, e foi entrando jogadores com um espírito diferente, querendo jogar, melhorou, mas ficou um ou outro jogador que não deveria nem ter entrado, né? Mas não foram só os jogadores que tiveram o trabalho questionado. O dirigente também não aprovou a escalação inicial do técnico Eduardo Barroca, com Igor Cariús na lateral esquerda e Natanael improvisado como ponta. E, logicamente, essa dobra eu também não sou favorável. Chegou um ponto que ficou claro hoje que o Ronald entrou muito bem, né? O André Luiz fez uma boa partida, então nós temos atacantes ali, a gente tem que entrar com o pensamento de ganhar o jogo, ser ousado, né? Como no segundo tempo a gente mudou de atitude, o Atlético foi outro, jogou no campo do adversário e realmente poderia até ter empatado o jogo. Como o empate não veio, o treinador se prepara para uma semana de muita pressão e cobranças até o próximo domingo, quando o Atlético volta a jogar no estádio Antônio Ascioli pelo Brasileirão. É evidente que todos nós somos cobrados, né? E a gente tem que ter uma avaliação profunda, mas logicamente não vai ter nenhuma mudança até o jogo do Cuiabá, né? Então nós precisamos fazer uma semana boa e ganhar o jogo dentro de casa. No entanto, essa vem sendo a maior dificuldade do rubro-negro na Série A: vencer como mandante. A última vez que isso aconteceu foi contra o Fluminense no mês de junho. De lá para cá, 8 partidas de jejum entre Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, com 2 derrotas e 6 empates, sendo os últimos 3 contra Chapecoense, Internacional e Corinthians. Futebol é resultado, né? Nós precisamos achar o caminho das vitórias, nós precisamos ganhar jogos, nós não podemos viver só de empate. É evidente que alguns empates você tem que comemorar muito, como foi o último, né? Hoje seria muito importante que a gente fez um segundo tempo num nível muito melhor, né? Entrou Ronald, Matheus, uns meninos que entrou com vontade, o próprio Lucão entrou com muita disposição, né? Então a gente precisa entender que jogador nenhum tem cadeira cativa, né? Isso é uma das maiores verdades do futebol, né? A gente precisa, em certos momentos, ser ousado, ter coragem. Você tem que entrar pensando em ter atitudes diferentes, né? O revés para o São Paulo foi o 24º jogo de Barroca à frente do Atlético nesta segunda passagem. Até o momento, o treinador tem 43% de aproveitamento, com 7 vitórias, 10 empates e 7 derrotas. Apesar dos números e da queda na tabela nas últimas rodadas, o treinador não se vê pressionado no comando do Dragão. Não, de maneira alguma. A gente precisa ter a realidade, e isso foi sempre falado claramente, que o foco principal do Atlético nesse primeiro momento é a permanência na Série A. E a gente, em nenhum momento da competição, a gente jogou 20 partidas, a gente deixou de estar na zona da Sul-Americana. Então, a gente precisa alinhar a expectativa à realidade, né? Não é porque a gente, em algum momento, ganhou algumas partidas, estava numa parte de cima. Óbvio que a gente tem totais condições de brigar por coisas grandes na competição, mas essa competição de 38 rodadas
você precisa viver ela jogo a jogo, momento a momento, você não pode ficar se permitindo, no meio da competição, ficar fazendo ilações com tabela, com classificação, com possibilidades.